estamos aqui com o pessoal do Aposente, é um grupo novo, um grupo político com propostas boas e que já participou de 2 eleições, né, André? Sim. Essa é a segunda eleição que eles participam e que está aí agora com a possível participação numa terceira eleição agora em 2016. Possível. Eu queria de início logo pedir a vocês para apresentar o grupo, dizer a proposta do grupo, quem são os componentes, como surgiu a ideia, né? Quem fala? Você, Douglas ou André? Eu posso começar falando e geralmente Douglas ele sempre se sente à vontade de falar. Ok, isso é bom. O movimento Aposente ele começou com uma apatia política na cidade. A gente tem aí 50 anos de um revezamento dos mesmos grupos no poder. E aí, nessa apatia política, a juventude principalmente se sentia muito incomodada, muitos cidadãos se sentiam incomodados. E a gente iniciou o movimento dentro de uma conjuntura eleitoral, pensando já em disputar as eleições e pensando em ter uma eleição com práticas mais republicanas, sem compra de votos, apresentando propostas, apresentando uma plataforma. E foi aí que deu início o movimento Aposente. Fizemos uma eleição interna entre 4 pessoas que poderiam ser candidatas a vereador na época. Tinha um candidato do PCdoB, 2 do PV e 1 do PT. O candidato do PT venceu, que foi Walter Vieira. A gente apoiou ele, confeccionou material gráfico e tal. Ele teve, naquela eleição, 697 votos. E aí a gente deu continuidade assistindo às sessões na Câmara dos Vereadores, organizamos feiras do livro, participamos também da construção de um grupo de proteção dos animais, demos uma força. Durante a campanha também teve o Aposente em Concert, né? Sim. Que foi uma estratégia que a gente teve de arrecadar fundos para a nossa reeleição, a candidata a vereador, já que não tinha nenhum grupo apoiando a gente financeiramente. E a gente também não queria esse apoio, uma vez que a gente gera compromissos, né? Ninguém vai bancar uma campanha sem interesses por trás. Sim. Então a gente fez uma campanha bastante independente para que possamos ter autonomia e, se caso a gente tivesse alcançado a vaga na Câmara de Vereadores, nós teríamos totalmente autonomia em relação aos grupos políticos que já existem na cidade. É que a principal ideia da gente era, na verdade, de um mandato colaborativo. A gente queria que o grupo, as pessoas participassem do mandato, tanto construindo projetos de lei, quanto construindo o discurso do vereador, ajudando na fiscalização. A ideia principal era essa e a gente sempre organizava, sempre aceitou a adesão de pessoas que quisessem participar dessa campanha também. Ótimo, eu acho que a proposta de vocês é muito boa e, por sinal, eu fiz um comentário já essa semana numa gravação que eu fiz com relação ao Aposente, que os jovens antigamente participavam mais ativamente da política nacional, principalmente no pós-revolução. Depois eles se abstiveram da política, ficaram totalmente neutros, apáticos, e principalmente em Vitória, voltando para Vitória, a gente tem um jovem muito alienado politicamente. E é muito bom ver vocês, jovens, não só participando da questão política, mas já tentando obter o poder, de certa forma, né? Um mandato é o poder, para colocar em prática as suas ideias. Então, eu fico particularmente muito feliz com essa mudança de cabeça dos jovens representados por vocês aqui em Vitória de Santo Antão. E quero deixar vocês bem à vontade agora, a gente vai começar a conversar sobre questões mais de Vitória, mais política, Okay. tá? E deixar sempre vocês bem à vontade para expor a ideia de vocês. É lógico que quem vai ouvir você vai se conectar ou não com suas ideias. Sim. Então, a primeira coisa que eu tenho a dizer a vocês é o seguinte, é que nós estamos passando por um processo em Vitória de renovação, entre aspas, porque, quando eu falo entre aspas, é porque os 2 grandes líderes saíram do poder, estão saindo, um por decurso de prazo, que é o Elias, que o Elias não pode se candidatar, e o Agrailson, porque até então, até hoje, eu falo hoje, amanhã a gente não sabe, ele está impossibilitado legalmente de concorrer a uma eleição. Mas se isso mudar o cenário, ele vai concorrer. Então nós tivemos aí uma renovação que não foi por lideranças outras que surgiram, mas por recurso de prazo. Eles simplesmente se inviabilizaram. Não acredito mais que eles voltem, até por causa da idade deles. Um tem 77, o outro tem 76, daqui a 4 anos vão estar com 80 anos de idade. Eu acredito que a gente vai ter
pessoas novas. E aí, vocês o que é que pensam em relação ao executivo municipal? Tem alguma ideia, tem alguma proposta para a gente? É assim, é bom deixar claro que André vai sair pelo PSOL, né? É um partido, e nós fazemos parte do Aposente, então são dois grupos distintos. Mas deixa eu só entender, o Aposente é um movimento, eu já entendi, um movimento de cunho Sim. político, mas tem um partido... Tem um partido que vai dar abertura para que nosso candidato seja Qual foi a nossa principal dificuldade quando a gente iniciou o movimento? Aqui em Vitória tem uma tradição aqui de toda vez que a gente se tem uma proposta política, às vezes até de lançar candidato a prefeito, os grupos políticos vão lá e viabilizam, tiram a candidatura. Então esse é, por exemplo, o problema que enfrentaram vários candidatos e que estão enfrentando ainda nessa eleição. Qualquer eleitor atento vai perceber que os pré-candidatos agora estão enfrentando uma dificuldade de encontrar partidos que garantam a candidatura E a deles. gente viu isso na eleição passada, candidaturas postas e que foram retiradas por acordos políticos. Sim. A gente sabe disso. Então, os partidos não têm segurança. Não dão segurança. Então o movimento Aposente ele é um movimento suprapartidário. Quando a ideia de parte do grupo Aposente se filiar ao PSOL, foi a ideia que, principalmente, o PSOL era um partido que ele era honesto e que ele garantiria uma autonomia para a gente, de certa forma, e na cidade. Então essa foi o principal E é a motivo. base. Você sem um partido político seguro, você não tem nada. Né? Pode faltar até dinheiro. Se faltar o partido, você não tem Sim. nada. E nem todos são filiados ao PSOL. Eu acredito do grupo todo, das pessoas que estão mais engajadas, cerca de 13 ou 15, apenas 3 pessoas estão filiadas ao PSOL. Você está afiliado? Eu estou filiado, eu saí candidato a deputado estadual. Eu sei, você foi candidato a deputado estadual e pelo PSOL já. Sim. Isso, ok. E vocês têm quais partidos compondo o Aposente hoje, fazendo a base? O Aposente ele é uma proposta, vai sair com uma proposta para vereador. A gente vai fazer uma discussão interna, vai eleger um candidato a vereador. Esse candidato a vereador ele vai defender um mandato colaborativo e algumas propostas que o grupo impuser. O PSOL ele tem uma plataforma completamente diferente. Ele é um partido, é uma instituição, ele tem uma hierarquia a seguir e tudo mais. Apesar de eu estar afiliado ao PSOL, eu tenho uma voz dividida. Tanto eu presto satisfação ao Aposente quanto ao partido. Entendeu? Então o Aposente ele não tem uma proposta para campanha majoritária, mas não impede a gente gerar reflexões com relação ao executivo. Deixa eu dar só uma opinião, se vocês permitirem, né? Eu acho que, até porque a gente conversava antes, eu dizia a você que a gente teve um movimento parecido com o de vocês, só que não tinha uma nomenclatura, não ficou marcado. Vocês vão ficar marcados na história, porque vocês criaram um nome de um movimento, entendeu? E o que marca é isso. O André vai passar, vai ficar o grupo do Aposente. Sim. Mais para frente. Eu acho muito válido a ousadia, principalmente no grupo de vocês hoje. Se vocês pensarem em tabular, em querer fazer uma candidatura para prefeito, para o executivo, não está muito longe da realidade da cidade, não, da proposta da cidade, não. Até porque é um caminho bom para se trilhar agora. A gente tem um campo fértil para isso agora, entendeu? Vocês têm uma proposta boa, tem simpatizantes que eu já senti na cidade, e que só falta uma coisa, mídia, para levar isso adiante. E vocês sabem que mídia aqui em Vitória é na mão deles, na mão do grupo A e grupo B. Isso há muitos anos eles fazem isso, só que a gente está furando isso agora com a internet, que hoje, para mim, eu acredito, e a gente vê pesquisas, ser muito mais importante do que as rádios. A internet hoje é um veículo de mais massificação do que a rádio. A rádio depende da pessoa estar lá naquele dia, naquela hora assistindo. E a internet a gente viu que não. E foi com essa consciência, né, que o Aposente começou na internet. Né? Nada mais. André, o primeiro movimento que a gente realizou foi um protesto contra a corrupção na cidade. A gente participou, na verdade. André me apresentou a ideia, eu achei na hora a ideia excelente. O nome era ruim, né? André, esse nome aí é ruim. Mas a ideia é excelente. Porque falam o seguinte do nome, vai aposentar e vai entrar outro no lugar. Esse outro, aí André falou no vídeo agora, uma coisa que eu achei interessantíssimo o vídeo de André. André disse, não é aposentar a pessoa do vereador, mas as práticas políticas. Foi boa a sua principalmente colocação. Porque faz 3 anos que a gente acompanha a sessão na Câmara dos Vereadores. Vimos vereadores entrarem com boas propostas e, como diz o jargão, entrar no sistema.
E aí a gente sabe que se a gente não tiver um amadurecimento político de entender como é que funciona aquela engrenagem política lá na Câmara dos Vereadores, a gente não vai poder ter autonomia. Porque é o seguinte, para vocês que estão começando em política, permita eu dizer só uma coisa, a engrenagem é essa. Eles se elegem através de dinheiro, gasto, Sim. ou, na verdade, fisiologismo que também exige dinheiro, Sim. ou direto ou indireto, e chegam lá, eles têm que repor o dinheiro que gastou Sim. e ganhar mais dinheiro para a próxima eleição. Eleição. A engrenagem nacional é essa. Sim. O que a gente acabou de ver agora com o Lava Jato, o mensalão, os mensalinhos que existem. Então, a população tem que entender que quando ela vota em estruturas fortes, pesadas, financeiras, econômicas, numa Perfeito. campanha, ela está bancando aquilo de alguma forma. E o nosso povo, inclusive, tem a péssima mania, o péssimo hábito de não dar vez, não dar voz, não dar apoio a pequenos grupos que saem sem estar lastreado em dinheiro. Sim. Entendeu? E é o caso de vocês. Hábito, ausência de educação, na verdade. Né? Exatamente, a ausência de Eu educação. estava vendo uma política. reportagem, né, da Globo, né, em um programa, disse que 27% da população brasileira de analfabetos funcionais, ou seja, só sabe assinar e reconhecer os números. Então, são essas pessoas hoje que elegem nossos candidatos. Eu estou falando dos funcionais. Falta aqueles analfabetos que realmente não sabem de nada, né? É. Então, é o próprio sistema Fora a televisão. não dá educação à população para que a população venha... Fora a alienação alterar o produzida sistema, pela né? televisão, né? Que a televisão produz alienação nos jovens hoje, é uma coisa pesada. Entendeu? Então, você fala dos analfabetos funcionais, que inclusive, eu vou dar uma informação a você nova, atinge até universitários, né? A Sim. funcionalidade do analfabetismo, atinge até universitários. E elege analfabetos funcionais, né? Exatamente. Aí você veja uma coisa hoje, se eu fosse prefeito hoje, candidato, eu teria que ter 3 milhões de reais para gastar numa campanha. Quando você faz uma conta básica, simples, você vai ganhar 500 mil reais durante todo o seu mandato. Olha, se eu quero ajudar a cidade, não é muito mais prático e fácil pegar aquele dinheiro e fazer qualquer obra do que eu ser candidato, gastar 3 milhões para receber de volta 500. Então a população precisa refletir em cima disso. Sim. Foi nosso mote durante o nosso primeiro mandato, né? Tentativa de mandato, né? Vocês A gente abordamos justamente esse tipo de cálculos para despertar a consciência crítica do eleitor, né? E vocês comungam, vocês têm um eleitorado de 16 a 24, diria até 28 anos, que é muito forte esse eleitorado. É porque nosso movimento, querendo ou não, surgiu no meio dos estudantes. Ele é universitário, está fazendo doutorado atualmente. Qual é a tua área, André? Comunicação. Comunicação, ótimo, bom, que bom. Na época, eu fazia ainda graduação em bacharelado em Geografia na UFPE. Então você é meu colega de profissão. Com certeza. Ele fez 3 graduações, né? Já é. Eu vou na terceira também. Eu estou fazendo Direito agora, jornalismo e Geografia. Você fez o quê? Fiz Geografia, Gestão Ambiental e Administração. Mais ou menos correlata, né? É próximo, né? Próximo, né? Talvez não em outros grupos de jovens, mas no grupo estudantil da Federal, justamente na parada de ônibus, é o ponto de encontro de discussões políticas da cidade e lá surgiu a ideia, né? André me chamou em particular, a gente fez uma faixa e fez o primeiro movimento contra a corrupção junto com outro grupo que estava realizando. Nós damos o apoio, né? E de lá para cá a gente vai debatendo e agregando novas pessoas que não estavam dentro do nosso ciclo. É tanto que o primeiro candidato pelo aposente a gente não conhecia, nem eu, nem André, nem os outros participantes do grupo de amigos, né? Ou seja, a gente fez uma eleição totalmente democrática dentro do grupo virtual, né? Há uma comunidade que nós temos no meio virtual, e ele foi eleito, né? Dentre alguns candidatos que estavam lá. Então a gente permanece com a ideia. Hoje, talvez, fica a candidatura de André aberta aí. Mas isso não foi decidido ainda pelo grupo, não batemos o martelo. Mas pensamos mais no nome dele, porque já foi construído durante a candidatura dele a deputado estadual.